essa vai ser a nossa aula falando sobre Figma. Eu vou ensinar como utilizar o Figma, atalhos e plugins, tá? Alguns plugins que eu utilizo aqui nessa ferramenta que agilizam muito o processo, salva muita vida, ok? Então, se você não conhecia o Figma, você fica aí nessa aula aí, que até o final você vai aprender a utilizar essa ferramenta aí, vai ver que tem muitos recursos interessantes nela. Então, quando você entrar no Figma, você vai abrir por essa janela aqui, vai cair nessa página aqui, e aí você vai vir aqui e fazer o seu login, criar a sua conta, tá? Criou a sua conta, simples, você já passa a cair numa página dessa aqui, onde você vai iniciar os seus projetos. Então aqui ó, você vai iniciar novo design, tá? Novo arquivo de design. E ele vai abrir assim para você, ok? Sem essas informações aqui, que isso aqui são plugins que eu instalei, e sem essas informações aqui, que isso aqui são arquivos que eu coloquei aqui, que eu vou mostrar para vocês durante a aula, ok? Então ele não aparece com essas informações aqui. E aí deixa eu falar aqui referente a barra superior. Vamos lá então, pessoal. Aí aqui a gente tem essa barra aqui, a nossa barra onde tem aqui os arquivos, todas as informações do menu do Figma, tá? Então, ó, arquivos, edição, visualizar, objeto, texto, vetorização, plugins e tudo mais. Bom, tem muita coisa para passar aqui, tá? Mas o que eu vou passar aqui, que é o básico aí para vocês já iniciarem e conseguirem fazer qualquer tipo de iniciar um projeto, um logotipo ou até mesmo um layout aqui no Figma, ok? Então, aqui a gente tem o ponteiro, tá? Que aí tem a ferramenta, que é essa seleção aqui, a ferramenta de seleção, tá? Bem comum. Então, uma grande diferença que vocês vão ver é que essa barra de instrução aqui, essa barra de ferramentas, normalmente no Photoshop é aqui, assim, na lateral, né? E no Illustrator, e aqui no Figma aqui é na parte superior, ok? Então aqui a gente tem essa ferramenta, o ponteiro, que seria, você pode utilizar a opção mover e a opção escala. Aqui você tem os frames, que seria como se fosse mesas, tá? Então você tem a mesa e aqui você consegue fatiar esses frames, tá? Então deixa eu mostrar um exemplo de forma mais prática aqui, ó. Aqui, só cliquei na tela, ele já vai abrir 100%, ok? Se eu clicar aqui e digitar 1080, bom, lembrando, aqui ó, quando você clica aqui ó, em frames, ele já aparece algumas resoluções aqui ó, que você pode utilizar. Então se você for utilizar, aqui ele aparece muito essas informações de telefone, porque ele serve para você criar também essa parte de prototipagem para aplicativos, né? Você criar essa estrutura para aplicativo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui do iPhone 13, ó, e ele já traz um tamanho certinho, ó. Se eu quiser aqui adicionar, se eu quiser mudar ele para o tamanho do Android, ele já traz a largura certinho, a largura e a altura. Se eu quiser usar para o tamanho de folha, aqui as redes sociais, ó, então tem o posts, ó, tem o stories, ó, então vou abrir um stories. Vou adicionar aqui um outro frame. Cliquei. E aqui nesse frame aqui eu vou colocar que ele vai ser uma tela do MacBook Pro. Aqui eu posso colocar. E aí você está vendo que para selecionar, você está vendo que para criar essas novas camadas, nessas novas mesas, eu estou clicando aqui e selecionando a mesa. Mas está vendo que tem uma letrinha aqui do lado aqui, ó? Essa letra é a tecla de atalho, tá? Então, você simplesmente, ó, tô aqui na minha tela. Se eu cliquei em F, ele já selecionou e é só, viu que ele mudou aqui o ponteiro do mouse aqui, ó, virou um sinal de mais. Então, é só clicar, ó, e ele já traz a mesa, ok? Quero mudar o tamanho da mesa. Posso vir aqui, colocar as informações. Posso colocar, por exemplo, o tamanho Stories, ok? E aí aqui, ó, eu posso vir... Esse é o tamanho que você vai utilizar para criar um Stories. Mas e se for uma capa do YouTube, por exemplo? A capa do YouTube, ela tem a mesma resolução, só que ela fica na horizontal e o Stories na vertical. Então a gente clica aqui e aqui, ó, tem como a gente simplesmente clicar, ó, e mudar. E aí ele já mudou para a capa do YouTube, por exemplo, ok? Então, eu coloquei aqui, Rufino, vamos colocar aqui embaixo, ó, esse tamanho aqui, ó. Vamos selecionar que isso aqui, vamos imaginar que isso aqui seria um post para o Instagram, tá? Então aqui, ó, aqui no post para o Instagram, ele tem a versão 1080 por 1080, que é a quadradona, que é o padrão, né? E ele tem uma outra versão também que não tá aqui, que ela é 1080 por 1350, e ela não tá aqui. Mas, ok, vamos usar essa daqui, ó, 1080 por 1080. Cadê? Não selecionei, post, ó, 1080 por 1080. Segura a moto passando aí. Ok, aí agora eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem prática e rápida como que você faria, por exemplo, um carrossel, tá? Se você for fazer um carrossel para postar no Instagram, ó, clica aqui, ele tá 1080 por 1080, certo?
E aí eu deixo essa opção aqui, ó, desmarcada, ela tem que estar desmarcada. E aqui eu vou colocar que assim, o meu carrossel, ele vai ter 5 imagens, 5 páginas, tá? Então aí eu coloco vezes 5. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a largura aqui, ó, total, tá? Então W significa largura e o H significa altura, ok? Então ele criou aqui. Fechou? Então a gente tem aqui a nossa camada. E aí deixa eu mostrar aqui para vocês, fazer um processo onde eu vou colocar, já utilizando essa parte aqui, ó. Aqui a gente tem as fórmulas, né? Então quadrado, retangular, linha, seta, triângulo, estrela e até mesmo imagem. Então vamos colocar essa imagem aqui. Ó. Fazer um círculo. Aqui eu vou fazer um círculo também, só que eu vou mudar de cor. E vou adicionar aqui um quadrado. Ok. E aqui eu vou adicionar um triângulo. Ah, ok, fiz aqui. Ó, posso modificar aqui, vou deixar assim. E... ok. Aí, vamos colocar que cada um tem uma cor, tá? Do lado direito aqui você vai conseguir selecionar, você tem o padrão dos elementos, onde você pode selecionar os elementos, tá? Aqui em cima, o tamanho, forma e tudo mais. Aqui você faz a rotação, ó. Você consegue rotacionar o elemento, ok? E aqui você arredonda as bordas. Aqui, nesse elemento aqui eu fiz aqui por esses pontinhos, tá vendo? Mas você simplesmente pode vir também, clicar aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, aqui, viu que ele tá quadradão, retão? Eu posso simplesmente clicar aqui e aqui eu coloco 30. E ele já deixou as bordas arredondadas, ok? Ah, mas eu não quero arredondar tudo, então você clica aqui, ó. Clica aqui e aqui você pode tirar, por exemplo, dessa ponta. Ó, e ela vai ficar com essa ponta aqui reta. E vamos tirar da outra também. Ó. E aí ela ficou somente com essa ponta e essa reta e as outras duas arredondadas, ok? Ah, agora vamos mudar de cor. Ó, então essa bola eu vou deixar ela... Clica aqui em cima desse quadradinho e ele aparece aqui a referência de cor para você mudar, colocar a cor que você quiser. Certo? Então aqui você consegue mudar a cor. Aqui, nessa daqui, eu vou colocar um azul. Nessa daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, só que aí, de vez eu colocar uma cor sólida, assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um degradê. Então, aqui onde está sólido, ó, você muda para degradê. E aí você pode colocar linear, radial, angular, diamante ou até mesmo uma imagem. Ó. Então, eu vou colocar linear. Então, o linear ele é de cima para baixo, ok? Então, aqui, nessa ponta, aqui eu vou colocar um vermelho e na outra ponta eu vou colocar um vermelho mais clarinho. Ó, eu posso tanto deixar a mesma cor, ó, e simplesmente diminuir aqui a opacidade, ó, mostrando para onde ele tá passando, né, a opacidade, ou eu posso realmente colocar uma outra cor, ok? Ah, coloquei, mas eu quero mudar o ângulo do degradê. Então você clica aqui, ó, e se você quiser deixar ele menor, ó, você consegue arrastar, ó. Ok? Então aqui você faz o degradê. Vou selecionar aqui uma outra, vou colocar um degradê, mudar, colocar radial. E aí ele pega, tem do centro para fora. Então eu posso colocar um roxo. Aqui roxo também. E aqui, ó, eu posso expandir, ó, até onde ele ou achatar, ó, como que ele vai ficar. Ok? Então isso aqui normalmente a gente usa muito para fazer sombra. Então, ó, vou deixar aqui assim. E aqui, ó, eu posso colocar se ele vai ser maior ou menor, tá vendo? Ó. Aí ficou um quadrado, só que com as pontas mais claras, ok? E esse daqui eu vou colocar um degradê diamante. E aí eu vou selecionar aqui um azul. E aqui eu vou selecionar um laranja. Com a largura de 5%. Ok? Ah, quero mudar as cores. Você quer inverter as cores, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Joga ela para um lado e puxa a outra. Fechou? E aí com isso você consegue inverter as cores. Aí agora, vou fazer o seguinte. Esse frame aqui, quando você seleciona ele, ele vem como uma folha branca, tá vendo? E aqui, ó, você tem a cor dele, ó. Você pode deixar ele com uma cor... Vou deixar um cinzinho aqui, ó, diferenciando do fundo, ok? E aí você pode deixar ele assim com cor. E se por acaso você quiser salvar a imagem, quiser salvar qualquer tipo de imagem ou elemento que você fez, de forma que o fundo fique PNG, você tem que clicar aqui nesse frame, tá? E aí você vem aqui, ó, você pode simplesmente fechar esse olhinho aqui, ó.
E aí ele fecha, ele oculta a cor, tá? E aí você consegue fazer, salvar esse elemento aqui em PNG, ok? Vou deixar ativo aqui para mostrar para vocês o que eu preciso mostrar. Deixar ele escurão assim? Não, vou deixar ele assim, um azul mais clarinho. Aí o seguinte, pessoal, aqui ó, por que é interessante trabalhar com Figma? Tá? Porque ele te dá a possibilidade de você trabalhar com camadas, você criar imagens com camadas. Então você consegue fazer o posicionamento de uma imagem acima de outra. Então aqui ó, a gente já tem os elementos que a gente criou. Então isso daqui é a mesa, tá? Que seria o frame, é a mesa 3. Por que está aqui como mesa 3? Porque a gente criou esses outros exemplos aqui, ó. Então criou isso daqui para vocês conseguirem entender, certo? Aqui a gente tem a mesa. E aqui a gente tem os elementos, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui eu vou colocar, eu vou renomear esse círculo aqui, essa bola, como bola azul, ok? Aí essa daqui eu vou renomear ela como bola vermelha. E esse daqui eu vou colocar quadrado roxo. E esse aqui azul. Ok? Aí a gente tem os elementos renomeados certinho. Se eu quiser colocar a bola roxa aqui, ó, só vocês olhando aqui por essa imagem, a bola roxa, a bola vermelha, ela tá em cima ou abaixo da bola azul? Se eu simplesmente arrastar ela para cá, ela vai ficar em cima ou embaixo? Vou pegar aqui a bola azul, então, vou arrastar em cima aqui, ó. E ela ficou embaixo. Tá vendo que o vermelho tá, tá prevalecendo aqui em cima? E por que ela tá fazendo essa intercalação aqui? Porque eu utilizei o degradê. E aí ele tá passando da cor mais sólida para uma transparência. Por isso que ele tá aparecendo assim, ok? Mas aí vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar a transparência. Vamos colocar essa é a sólida e o vermelho tá com um degradê transparente, certo? Vamos tirar e vamos colocar sólido. E ele ficou sólido. Aí agora... fecha aqui. Se eu quiser colocar aqui, ó, o azul em cima dessa bola vermelha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e simplesmente arrastar a layer, tá? Que é a camada. Então, vou arrastar a bola azul para cima da bola vermelha. E aí ele fica aqui com essa disposição. A bola vermelha embaixo e a bola azul em cima, ok? Então, essas são as camadas. E aí sim, observa que aqui ó, essa é a minha mesa, né, o meu frame, e ele mostra os elementos que tem dentro do meu frame aqui, ó, tá vendo? Só que, se eu fizer o seguinte, se eu vir aqui nesse quadrado azul e fazer isso aqui, ó, colocar ele aqui em cima, ó, o que aconteceu? O quadrado azul continua aqui em cima do meu frame, certo? Só que ele não tá aqui no meu frame, ó, ele tá fora. Então se eu ocultar esse frame aqui, ó, ele vai fazer o que, ó, tá vendo? Ele oculta todo o meu conteúdo aqui, menos esse daqui, porque ele não tá dentro desse frame, como se fosse uma pasta, tá? Esse frame aqui é como se fosse uma pasta. Então ele não tá aqui dentro. Então, sempre quando for salvar algum arquivo em frame, o que você faz? Antes de salvar, você vem aqui no frame, onde você tá trabalhando, e faz isso aqui, ó, só oculta, só fecha aqui o olhinho. E aí você vê se todos os elementos que você colocou aqui dentro, se ele realmente está dentro do seu frame ou não. Porque se você salvar ele assim, sem esse elemento aqui vai ficar faltando. E aí pode ser uma informação importante, pode ser um texto, pode ser uma imagem importante, e aí vai dar ruim, ok? Ok. Mas aí o que eu preciso fazer para garantir que o arquivo está aqui dentro? Você pode simplesmente pegar o arquivo, está pegando um elemento fora, você só arrasta, ó. E aí aqui, ó, você vê que quando ele corta assim, ó, é porque ele está dentro do frame, tá vendo? Agora, se você colocar aqui fora, ele mantém, ó, ok? Então mantém aqui. Sempre quando quiser fazer esse processo, for salvar um arquivo, visualiza se todos os arquivos estão aqui dentro, todos os elementos que você quer estão dentro aqui. E aí vamos fazer o seguinte, aí agora eu fiz isso aqui para poder mostrar essa parte aqui, ó, para vocês, que é a parte da faca, pra gente cortar isso daqui. Deixa eu dar um zoom para aproximar. E aí o que eu vou fazer, ó, vou clicar, vou colocar o tamanho de 1080 por 1080, ok? Opa. Essa é a nossa faca. E aí o que eu faço? Eu alinho ela aqui dentro, ó. Eu simplesmente pego ela aqui. Opa, ela mudou do tamanho. Aí, ó. Eu arrasto, ó. Toda vez que eu estiver arrastando um elemento, quando ele coloca essas linhas vermelhas, é porque ele está alinhando com o objeto, tá? Então, ó, ele está alinhado dentro do meu frame, tá? E encostou aqui na lateral, ok? Vou até dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver. Então, ó. Ele está exatamente dentro do meu frame, colocando um tamanho de 1080 por 1080, certo? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero duplicar esse
essa faca, ó, vamos deixar ela aqui dentro para ela ficar dentro do frame, ó, porque ela estava fora, tá? Então eu quero duplicar essa faca passando ela aqui para a lateral. Então simplesmente posso selecionar, ou pressionar o Alt, e aí ele vai aparecer essas duas setas, e aí eu arrasto, ó, pro lado, ó. E quando tiver 0 aqui, eu solto. Feito isso, ele colocou já lado a lado certinho. Se eu clicar, se eu usar as teclas Command e D, ele vai duplicar o elemento. Ó, vamos fazer o seguinte, vou selecionar aqui, cadê? Ó, vou selecionar, vou pressionar a tecla Ctrl e D. No meu caso aqui é Command, tá? No caso de Mac é Command. Se for Windows é Ctrl. Então você pressiona a tecla Ctrl e D e ele duplicou. Só que viu que ele duplicou exatamente no mesmo lugar? Ele duplicou em cima. Só que aí o que eu vou fazer? Ó, vou tirar um pouco do zoom e vou arrastar para o lado. Ó. Mesma coisa. Arrasta para o lado. Quando você está arrastando para o lado, se você pressionar Shift, ele vai manter ali você pode arrastar ele para o lado que ele não vai sair da linha vertical, ok? E aí evita que você tenha problema de alinhamento, ó. Fez isso, ok, soltei, ele colou certinho. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a tecla Command D. Cliquei aqui no elemento. Cliquei aqui no elemento, Command D e dupliquei duas vezes, ok? Ó, se eu fizer isso aqui, ó. Vou apagar aqui esse daqui. Selecionei o terceiro elemento. Arrastei para o lado. Ele colou, tá? Se eu apertar o Command D aqui de novo, o que ele vai fazer? Ele já vai duplicar aqui, ó. Ele entendeu já que ele vai duplicar a direita, ok? Aí se eu continuar fazendo isso, ele vai fazendo várias vezes. Então, por exemplo, você não precisa criar milimetricamente cada frame disso daqui. E aí, considerando que cada um desses daqui é uma capa para o Facebook, certo? É uma capa para o Facebook, uma capa para o carrossel. Então, essa é a primeira capa, essa é a segunda, terceira, quarta. Então, o que você faz? Você cria o seu conteúdo em uma linha só, retão, direto, e você simplesmente depois vem aqui, ó, seleciona, faz aqui os cortes, as facas, e quando você exportar, ele já vai exportar isso cortado, separado, um do outro já, de forma certinha. Ok? Então isso vai facilitar muito a sua vida. Ah, mas como que exporta? Então, Rufino, você clica aqui, você está falando muito de exportar, mas não mostro ainda como exporta. Ó, então, clica aqui. Selecionou o frame, tá? E se eu clicar em selecionar o frame, o que ele vai fazer? Ele vai exportar isso aqui como uma imagem única, tá? Em uma imagem inteira. Então, para não exportar com uma imagem inteira, eu seleciono somente as minhas facas. Ah, quero selecionar tudo aqui, ó. Segura Shift, vem aqui, clica na primeira e depois na última. E aí ele selecionou somente as facas, certo? Aí você vem aqui, ó, no canto direito e clica aqui, ó, exportar. Clicou em exportar, ele já aparece o que ele vai exportar. Então você tem o tamanho, você tem o formato PNG, JPEG, SVG e PDF. Você clica aqui em exportar. E ele vai exportar somente essas imagens aqui. E ele exporta nesse formato aqui, ó. Ele exporta numa pasta. Ó, e essa pasta, ele já vem separadinho as imagens, ó. Então cada imagem que eu criei lá no frame, ó, ela virou uma imagem aqui, já de forma ordenada. Ok? Então é assim que você faz para fazer um carrossel aqui no Figma de forma bem rápida e prática. Fechou? Então, mostrei aqui para vocês essa parte. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, fiz isso, todo esse processo, posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar aqui post carrossel, por exemplo, para identificar qual é essa mesa aqui, ok? Esses frames aqui eu vou deletar, selecionei que eu quero deletar e deleto e pronto, ok? Aí eu tenho agora aqui o post que está com todos os meus elementos aqui dentro, vou ocultar. Você pode bloquear também, colocar um cadeadinho para você mexer ali a imagem por cima, exemplo, ó. Vou desbloquear. Quando eu clico aqui e arrasto, ó, ele simplesmente está arrastando o que? Ele está arrastando a imagem que eu estou clicando em cima, certo? Ah, mas vamos colocar que eu quero clicar nessa imagem de baixo sem arrastar a imagem que está em cima. Então eu venho aqui, ó, na bola azul, por exemplo, e eu coloco um quadradinho nela. Então quando eu clicar aqui, ele não selecionou, ó, ele não dá a seleção, ó, essa camada ela está bloqueada. Então eu estou visualizando, mas ela está bloqueada. Então o que eu estou selecionando? Ó? Eu estou selecionando a camada vermelha. E essa azul eu não consigo tirar ela do lugar. Para conseguir movimentar essa camada azul, o que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui e desbloquear essa camada. Aí eu consigo utilizar ela normalmente. Ok? Então, agora, vou ocultar aqui essa layer, que aí foi o que eu mostrei. Aqui a gente tem a parte de páginas. Então, aqui você pode criar até 3 páginas, tá? Com uma ferramenta de forma compartilhada. Nessa sua ferramenta, na sua página, se você não estiver compartilhando com ninguém, você pode criar várias páginas aqui. Agora, se você estiver compartilhando essa página com uma outra pessoa, você só consegue criar 3 páginas, ok? Aí normalmente a gente cria uma para logotipo, outra para o site, né? E a outra para as redes sociais. Então, mostrei essas duas partes, mostrei essa parte aqui da ferramenta. Vamos lá. Temos aqui a parte da Pen Tool, né? Que
que a gente já conhece aí do Illustrator, que a gente usa exatamente para vetorizar. Ah, fez aí uma ferramenta, fez um rascunho de um logotipo e você quer vetorizar. É com essa ferramenta aqui que você vai vetorizar, ok? Então, depois que você faz as linhas, ela fica aqui ó, sem o preenchimento, e aí para você colocar o preenchimento, você só vem aqui ó, no fio, clica aqui em adicionar, e ela já adiciona o preenchimento. E aí você pode mudar a cor aqui desse preenchimento. Aqui tem um stroker, que é a questão da linha, né, do contorno. Esse contorno você pode simplesmente clicar aqui e fechar, ou clicar no menos para tirar o contorno. Se você quer um contorno central, ele está aqui, inside, que seria para dentro, ou outside, que seria para fora, tá, desse elemento. Aqui você consegue configurar a espessura, ó. Ok? E aqui você tem outras informações referente a pontilhado, ó. Dá para você customizar essa parte aqui. Então, vou sair dessa parte. Vamos colocar aqui a parte de texto, que é o que a gente utiliza, né? Muito. Então, texto. Para vocês verem essa parte de camada. O que é legal, dá para fazer. Texto. Certo? Aí vamos colocar que a gente tem aqui, ó. A gente tem esse quadrado. Tá muito grande isso aqui, né? Não precisa ser muito grande assim, não. Ok. Aí aqui dentro desse quadrado a gente tem uma bola. Vamos colocar aqui um círculo. E nesse círculo vamos colocar ele em vermelho. Ou azul, vermelho. Certo? Ó, o elemento tá assim. Aqui eu vou transformar esse elemento aqui, esse quadrado, em um frame. Para transformar ele em frame, você utiliza a tecla Command e Option e G, e ele transforma isso em frame, ok? Transformou em frame, você pode simplesmente selecionar aqui, ó, o objeto, ó, viu aquela questão de notar se o elemento está dentro ou não do frame? Ó, aqui eu criei o frame, porém, ele não considerou esse meu objeto aqui, ó. Ele não considerou, ele considerou somente esse daqui. Então ele criou um frame sem preenchimento. Aí eu posso colocar o preenchimento, vou colocar branco. E aqui, ó, esse círculo ele tá fora do meu frame. Então eu posso simplesmente clicar aqui, arrastar e trazer ele aqui para dentro. Ó. Então agora ele está dentro. Certo? Agora eu quero alinhar esse círculo aqui dentro, essa bola aqui dentro desse frame. Eu posso simplesmente pressionar a tecla Alt H para fazer o alinhamento na horizontal e Alt V para fazer o alinhamento na vertical, ok? Agora ele está alinhadinho. Agora vamos pegar esse texto aqui. Ó, o texto ele está atrás do frame, tá vendo? Então para trazer ele para frente eu posso simplesmente arrastar, colocar ele aqui dentro, ó, do meu frame, certo? E uma coisa que todo mundo que utiliza Photoshop e Illustrator faz quando quer aumentar um texto, seria o óbvio, né? Que todo mundo vai tentar fazer, é fazer o quê? Clicar aqui, ó, para aumentar ou diminuir esse texto. Eu quero diminuir ele para deixar ele menor. Então eu clico aqui, ó, nesse canto superior aqui e simplesmente arrasto para baixo. Só que aí quando eu faço isso, o que ele faz? Ele não diminui o texto, ele não deixa o texto menor, ele deixa menor a área do texto, entendeu? Então ele não traz, ó, ele não está diminuindo o texto, ele sim a área. Para conseguir diminuir o texto junto com a área, o que você faz? Você vai usar essa outra ferramenta aqui, ó, no ponteiro do mouse, que é a escala. Então você pressiona lá o K e aí com isso você consegue deixar o texto menor, ok? Então isso é uma coisa que acontece, é uma grande dúvida aí que o pessoal tem. Então é assim que você faz, ok? Agora vamos fazer o seguinte, então aqui nesse texto eu vou colocar, no lugar de colocar ele, eu vou colocar a fonte. Então aqui você tem todas as fontes que você consegue utilizar, tá? Essas fontes são fontes gratuitas, normalmente são todas as fontes que tem no Google, você vai encontrar aqui. Então você vai conseguir utilizar sem problema algum. Se você quiser utilizar uma fonte que está no seu computador, você tem que fazer no Figma Web, tá? Se você quiser utilizar uma fonte que está no seu computador, você vai ter que instalar um plugin que ele vai fazer a instalação das fontes que está no seu computador. Eu vou deixar aqui em cima um videozinho mostrando como que faz isso, que eu já já criei um vídeo mostrando isso para vocês, de como que faz esse processo para você reconhecer todas as fontes que estão no seu computador no Figma Web, ok? E mais aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a Monte Serra, que é uma fonte que a gente tem aqui, ó, todas as variações dela, ok? Então vou selecionar ela como black, vou aumentar o meu espaço aqui, ó, da área do texto, certo? Colocar o T maiúsculo aqui, vou aumentar aqui novamente essa área do texto. E na real, é só por aqui, usando a tecla escala, que eu consigo diminuir o texto ou aumentar? Não, você pode vir aqui, ó, selecionei o texto, vou fazer o quê? Eu vou colocar ele alinhar ele na vertical e na horizontal. E aí aqui, ó, eu posso simplesmente colocar o tamanho que eu quiser aqui, ó.
E aí ele vai mudando lá, certo? Mas normalmente eu costumo fazer esse processo editando aqui assim na escala, que eu consigo ter uma configuração melhor e mais rápida. Então, ó, um efeito legal que dá para fazer aqui, ó. Vou duplicar esse texto. Esse texto de baixo eu vou colocar debaixo do círculo, ou simplesmente pegar o círculo e colocar aqui no meio, tá? Entre os dois, certo? Só que o texto de cima, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o preenchimento dele e vou colocar um traçado, tá? Que é o stroker. E aí ele dá esse efeito aqui, ó. Como se eu estivesse recortando o objeto. Então isso aqui é interessante quando você está fazendo alguma arte, algum elemento, que o elemento, você consegue colocar o elemento no meio, ó. Você consegue colocar o elemento no meio como se fosse um processo que você faz no Photoshop, colocando, mesclando as camadas e tudo mais. Ok? Então, referente ao texto, eu consegui falar já referente a quais são as fontes, aqui a questão de peso, aqui em questão de altura, né, do texto. Então, vou colocar aqui exemplo, pegar esse texto aqui embaixo, vou duplicar ele e vou colocar ele para baixo aqui, ó. Ó, arrastei, vou colocar ele fora. Vou digitar texto de novo aqui dentro da mesma caixa, tá? Ó. Então é um único texto, ó, que ele tá só quebrando a linha, certo? Cliquei aqui, ó, nesse Alt aqui, ó, eu posso diminuir a altura, que é o espaço entre as linhas do texto, ó. Ok? E aqui é o espaçamento entre as letras. E aí ele faz esse processo de quebrar a linha, porque a minha caixa de texto está limitada até aqui, ó. Então para isso eu teria que aumentar ela, ó. Aumento ela, aí eu consigo aumentar o texto, ó. Ok? Então aqui você tem um alinhamento à esquerda, centralizado à direita, um básico que você já costuma utilizar aí nas ferramentas. Aqui a gente tem o posicionamento, né? A decoração, se vai ter traçado, se vai ser sublinhado. Aqui se você vai utilizar como ponto, como parágrafo. Aqui você pode colocar o texto todo maiúsculo. Aqui tudo minúsculo, aqui começando com a letra maiúscula. É isso que tinha para falar sobre texto. Aí aqui a gente tem a parte de cor, né, que é aquilo que a gente já falou da parte da cor do texto, né, aqui das cores aqui. Mas aí eu vou fazer o seguinte, Rufino, eu quero colocar o X aqui, ó, de uma cor diferente. Vou selecionar tudo de novo, do elemento, ó. Selecionei tudo e eu vou colocar só o X numa cor diferente. Seleciono só o X e aí eu venho aqui e mudo a cor do X, ó. E aí quando eu clico novamente no texto, ele aparece duas cores, ó, que é o que está selecionado ali naquele elemento que eu cliquei, ok? Quero adicionar mais uma cor, você pode clicar aqui e adicionar mais uma cor. O que mais? Deixa eu ver. Efeitos. É interessante, aqui um efeitinho legal. Ó, aqui, vou fazer o seguinte. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer? Deixa eu ver. Ó. Vou criar um efeito aqui, só para exemplificar isso aqui como se fosse uma mesa. Vou trazer o meu texto para frente. E aqui, ó, no meu texto, eu posso vir aqui, ó, e colocar um efeito, ó. Clique em efeito, vai aparecer o Drop Shadow. E aí eu clico aqui no solzinho, e aí eu tenho as configurações que eu posso aumentar aqui desse meu texto, ó. Então eu posso colocar assim, vou mudar a cor do texto, desse meu texto aqui para esse vermelho. Ou para esse vermelho aqui, cliquei aqui, esse vermelho aqui. E aqui eu tenho o Drop Shadow, tá? E aí eu posso clicar aqui, mudar aqui, ó. Aqui o Y é para cima e para baixo, e o X é para esquerda e para direita, ok? Aí tem o Blur também, que é o desfoque que ela vai dar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, ó. Coloquei um Blur de 50 aqui, ó. Selecionei de novo, vim aqui e eu consigo editar isso, ó. Vou tirar, ó. Ele fica cinzerado, e aí se eu coloco um Blur, ele dá essa difusada, certo? Aí aqui você pode colocar, você vai ficar 30%, 70%, enfim, 25% é o padrão. Então vou deixar assim, ó, 0. Aqui eu vou deixar 4. E esse daqui eu vou deixar assim, com 14 mesmo, certo? Aí, um outro efeito que pode se fazer é isso daqui, ó. Vou duplicar esse texto e aí eu vou refletir ele. Esses efeitos aqui eu tô pensando tudo agora, tá, pessoal? Podia ter pensado antes, né? Mas vamos lá, ó. Cliquei aqui, vou lá dar um efeito nele. Ele tá já como opacidade, certo? Como Drop Shadow. Vou tirar esse Drop Shadow, que eu não vou utilizar. Vou mudar a cor para um cinza, ok?
E aí aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu posso mudar essa cor do cinza, de vez eu deixar ele sólido, eu vou deixar ele com gradiente. Aí eu coloco essa parte mais forte e essa outra parte aqui, ó, eu vou sumindo ela. Só que isso aqui ainda tá muito forte. Ok? E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir, além de deixar ele como degradê, eu posso colocar um efeito. E quando você clica aqui, ó, você tem as opções do efeito, ó. Então você pode colocar, aqui tem o Shadow In, né, que seria a sombra para dentro, e aqui para fora, e aqui é o Blur na Layer. Então a gente clica aqui, e a gente pode aumentar esse Blur aqui, ó. Ok? Então aqui esses são os efeitos, aí você pode selecionar, deixar ele com opacidade também aqui, ó. Vou colocar aqui que ele vai ficar com 70%. Ok? Vamos fazer agora um outro efeito. Vamos lá então, deixa eu voltar, deixa eu colar aqui. Vou diminuir tudo isso daqui. Certo? Ó, no lugar, eu fiz com T aqui, esse efeito aqui, mas não ficou legal não. Talvez se fosse com essa bola aqui ficaria melhor. Bom, vou fazer o seguinte, vou deixar ela aqui. Aí essa daqui eu posso deixar ela com um tom vermelhinho assim. Certo? E aqui eu posso colocar uma menorzinha, um efeito blur. E aí eu coloco 40. E deixo ela menor. E aí eu posso colocar uma outra aqui em cima. Vou colocar também um efeito. Coloco um layer e aí eu coloco 20 talvez. Que ele não precisa ficar tão forte, ó. E essa daqui a gente deixa maior. E aí dá a impressão, ó, que ela caiu na frente do conteúdo, tá vendo? Ela tá caindo na frente do conteúdo. Ok? E aí para dar um efeito melhor ainda, vamos colocar aqui um radial. E aí a gente faz o seguinte, a gente faz assim. Nessa daqui a gente aumenta. E aí assim ó, a gente consegue dar um efeito de realmente bola. Só que isso eu posso deixar aqui 100%, ok? Ó, e aí ela acaba criando um efeito como se fosse de bola mesmo. E essa daqui, como tá mais baixa, eu posso colocar um efeito de Drop Shadow. E aí aumenta aqui, ó. Como se ela tivesse realmente flutuando ali. Aumento aqui, ó. Como se ela fosse quicar aqui no chão, ok? E aí agora eu vou mostrar pra vocês, já falei referente a páginas, agora eu vou falar pra você referente a alguns atalhos, tá? Que eu utilizo aqui. Aí quais são os atalhos que normalmente eu utilizo? Command C, ó, vou arrastar pra cá, tá? Então, Command C, Command V, que é o colar normal. Então posso simplesmente clicar, usar Command C e Command V, que toda vez que eu falar Command, tá? Para vocês aí é Ctrl. Quem estiver utilizando Windows é a tecla Ctrl, ok? Então Command C, Command V para copiar e colar normal. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu colocar texto. Ó. Então Command C, Command C, Command V para copiar normal. Vamos colocar que aqui ele está como regular. Certo? Se eu pressionar a tecla T, eu já seleciono aqui a ferramenta de texto, ok? Aqui é a parte de ferramentas, de plugins e componentes. Aqui é para você arrastar a página e navegar. Como o meu mouse é é esse mouse aqui, ó. Eu consigo arrastar tanto para a direita, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Então isso facilita muito o meu processo de criação, que eu não preciso usar isso daqui. Nunca usei isso daqui. Sempre foi aqui pelo mouse, tá? Então, inclusive, eu até esqueci de falar dela. E aqui você pode deixar um comentário referente a alguma coisa, adicionar alguma coisa, alterar, fazer algum tipo de comentário aqui para utilizando esse balãozinho aqui, ok? Seleciono V, ele volta para a ferramenta de ponteiro. Então, clico aqui no texto. Se eu pressionar aqui, ó, Command e B, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o meu texto como bold, ó.
Se eu pressionar Command e I, ele vai deixar meu texto como itálico, ok? Mas isso, ele funciona para texto que tem essa família de fonte aqui, uma fonte mais bold, uma fonte mais itálica, ok? E aí, por isso que eu gosto de utilizar a Montserrat, porque ela tem vários pesos aqui, ó, que eu posso utilizar, certo? E aí, o seguinte, ó, copiar, vou selecionar aqui texto, vou digitar aqui site. Vou colocar aqui no tamanho regular. E aqui, ó, ele tá nesse padrão, né, nesse padrão, tá? Foi o que eu cliquei aqui. Aí vamos colocar que eu tenho um efeito aqui que eu quero reproduzir aqui nesse texto. Então eu posso fazer o quê? Eu posso clicar aqui, ó, nesse texto, que estão todas as configurações que eu fiz aqui do lado direito. Vou pressionar a tecla Command e Alt. E a tecla C, ele vai copiar. Aí eu vou selecionar a tecla Command, Alt e V e ele vai colar. Mas ele vai colar o quê? As propriedades, tá? Tá vendo? Ele deixou o texto da mesma forma. Então ele colou as propriedades do meu elemento. Então, exemplo, mais um exemplo aqui. Ó. Vou pegar o quadrado, vou colocar aqui. E aqui, ó, nesse círculo a gente fez o quê? A gente colocou ele como radial, a gente colocou uma sombra, um drop shadow, né? E aqui ele não tem, certo? Vou até deixar esse quadrado preto aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse meu elemento e eu quero deixar ele da mesma forma, esse quadrado da mesma forma desse elemento aqui. Ele só não vai ficar redondo porque é um objeto diferente, ok? Então, ó, cliquei aqui, copiei, ó, Command Alt e C. E cliquei aqui, Command Alt e V, e ele copiou exatamente o mesmo efeito que está aqui, as mesmas propriedades. Tá? Vamos colocar que eu quero fazer esse processo aqui, ó, eu vou duplicar, ó, dupliquei o meu quadrado, coloquei ele aqui embaixo, vou tirar todos esses efeitos, opa, então eu tiro o fio, ou o fio, na realidade eu posso colocar ele preto como sólido, e tiro o shadow, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse mesmo efeito que eu fiz aqui, ó, nesse texto, ó. Então eu vou utilizar, viu que essa sombra aqui, ó, eu refleti ele e coloquei esse degradê sumindo em um cinza bem clarinho, certo? Então eu vou utilizar Command C, Command Alt e C e vou colar com Command Alt e V. E ele cria o mesmo evento, o mesmo elemento, certo? Ele só não rotacionou, tá? Porque eu não fiz essa rotação, ela não tá aqui nas propriedades. Mas aí para fazer isso eu posso fazer o quê? Clico aqui no elemento, eu posso girar aqui, ou eu simplesmente clico aqui com o botão direito do mouse e venho aqui, ó, flip horizontal, tá? Horizontal vai ser da esquerda para a direita, ou flip vertical, e aí ele vai ser de cima para baixo, ok? Ó. E aí com isso, ele duplicou e colocou os mesmos padrões aqui que eu havia utilizado. Então vamos lá. Então já falei como de ser, como de ver, bold, copiar e colar propriedades, R, renomear layer, isso, que aí no caso eu posso clicar aqui, ó, em qualquer layer aqui, ó, então aqui vou colocar, cadê, texto sombra, ó, aí uma coisa bacana aqui também, ó, quando você clica aqui, vamos colocar, para você agrupar o elemento, tá, você agrupa, seleciona aqui, ó, pressiona um elemento, segura, shift, clica em outro elemento, ele selecionou tudo aqui do lado, tá vendo? Se eu pressionar a tecla Command e G, ele vai agrupar, então vou colocar aqui também, ó, Command G, agrupar, cadê? Renomear eu já falei, aqui, Command mais G, agrupa, Command, Command mais Shift mais G, desagrupa, ok? Então, selecionei aqui, ó, viu que o elemento ele criou aqui, ó, ele criou um grupo, ó, onde eu posso movimentar, ó, esse grupo inteiro, ó, viu? E aí tá aqui. Ah, eu quero renomear esse grupo, então eu vou clicar aqui e vou colocar Command R. Então, grupo texto mais bola, ok? Então tá renomeado. Vamos colocar que ele tá agrupado. Ah, eu quero selecionar somente a sombra. Ou não, essa bola aqui ela está em cima do eu quero tirar ela daqui de cima do texto. Quero selecionar somente ela. Você teria, uma das possibilidades seria você pressionar Ctrl, Shift e G para desagrupar. E aí você conseguir selecionar os elementos individuais. Ou simplesmente você pode selecionar a tecla Ctrl, pressionar a tecla Ctrl e você passar em cima de qual elemento você quer movimentar. Então Ctrl selecionado, vim aqui em cima da bola e aí eu consigo movimentar somente a bola, mesmo ela estando agrupada, ok? E aí um outro processo também que daria para você fazer isso é fazer o quê? Vem aqui, abrir aqui a layer, né, o grupo, e aí seleciona a sua bola, ela vai ficar selecionada e aí você consegue fazer a movimentação. Mas esse processo de simplesmente clicar com Ctrl em cima do elemento e já movimentar ele, ajuda muito, tá? Agiliza muito o processo aí.
Então, Shift G para agrupar, Shift e R, tá? Shift e R vai fazer o quê? Vai fazer com que você crie, exiba as réguas, que são essas réguas aqui em cima, ó. Então, aí você pode clicar aqui em cima, arrastar, ó, arrastei, vou arrastar uma outra agora na vertical, e aí eu consigo alinhar aqui o meu texto certinho com as réguas, ok? Ok, já consegui fazer o alinhamento aqui que eu queria, jogo a régua aqui para cima, ela some, ou simplesmente pressiono Shift e R e ela vai sumir todas inclusive as linhas das réguas aqui. O que mais? FN, que seria a tecla de função, que provavelmente aí para vocês deve ser Windows, né? Então FN, e ele dá a caneta, a de cor, conta-gotas, né? Onde você pode simplesmente selecionar um objeto e pressionar Ctrl I, e com ele selecionado você clica num outro objeto que tem a cor que você quer e ele já muda, ó. Então, de novo, ó, tá aqui, é esse objeto que eu vou mudar, selecionei a tecla função, mais I, e cliquei aqui nesse vermelho. Não era esse vermelho não, era esse vermelho aqui, ó. Então vem aqui esse vermelho, ok? Então esse formato que você faz para mudar, utilizando FN, que é a tecla de função, mais o conta-gotas. Aí tem a letra K, que é aquela letra aqui da escala, né? Que é para você conseguir aumentar o texto. De novo, ó, cliquei aqui. Se eu clicar simplesmente aumentar o texto, ele vai aumentar a área do texto. Ele não aumenta o texto em si. Aí se eu pressionar o K, ele vai fazer o quê? Ó? Ele nota bem aqui, ó, bem aqui no ponteiro do mouse, ó, que ele tá com uma seta só, certo? Uma seta para cima, uma seta para baixo. Se eu pressionar o K, ele duplica a seta, tá vendo? E aí com isso sim, ele faz o processo de escala, ok? E aí feito isso, aqui você não precisa, nessa parte do texto aqui você consegue aumentar em escala, sem problema algum. Vamos lá, o que mais? Command, mais o clique, eu já mostrei, e aí depois tem uma listagem completa aqui, ó, por exemplo, quando você clica aqui, você vem aqui em Object, aqui, ó, ele tem todos os atalhos aqui para você utilizar. Então depois eu vou disponibilizar uma lista completa com todos os atalhos lá no nosso canal do Telegram, ok? Então se você ainda não está no canal do Telegram, dá um tempinho aqui, vou deixar aqui no link da descrição, é só você clicar lá que você vai conseguir entrar. Fechou? E aí o porquê que é bom você entrar no canal do Telegram? Além de você pegar todo o material de apoio das aulas, você tem acesso aos outros conteúdos que já foram publicados também. Então outros materiais que já foram publicados de outras aulas, você consegue ter acesso também, ok? E o bom dele é que não tem limite. No grupo do WhatsApp a gente tem um limite de 250 pessoas, no canal do Telegram a gente não tem essa parte desse limite. Então, essa parte aqui do atalhos, eu passo isso para vocês depois. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, de forma bem rápida e prática aqui, informações referente a... Deixa eu subir tudo isso daqui, para ficar mais fácil. Ó, subir. Vou descer aqui. E aí aqui agora eu vou mostrar para vocês alguns plugins que vai salvar a vida de vocês, tá? Plugins são ferramentas desenvolvidas que são implementadas dentro do Figma, tá? Outras pessoas, outras empresas desenvolvem e disponibilizam isso para ser integrado dentro do Figma, de forma que facilita muito a vida, tá? E aí eu vou colocar, eu tenho vários plugins instalados aqui, mas eu vou recomendar para vocês alguns que eu acho essencial para você ter aí, que vai salvar muito a sua vida, Então, o primeiro deles é aqui o nosso Icon. Cadê? Ó, você vem aqui, ó, clica aqui com o botão direito, ele vai ter aqui, ó, plugins, e aí aqui eu já tenho a lista dos meus plugins que eu utilizo. Aqui são os usados recentemente, mas eu tenho outros aqui, ó, que são os plugins que estão instalados, ok? Então, você quer um plugin, você pode vir clicar aqui em componentes, vem aqui, ó, tem aqui componentes e aqui tem o plugin. E aí você digita o nome do plugin que você quer adicionar aqui, ok? E aí ele vai aparecer. Então, por exemplo, ó, todos esses aqui já estão instalados. Mas você pode ir na galeria. Vamos colocar aqui, deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu não instalei. Vamos ver. Vamos colocar algo relacionado a texto. Ó, aí aparece, ó, vários aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é o que eu já tenho instalado. Esses aqui, ó, é o que eu não estão instalados, ó. Então, você pode simplesmente clicar e instalar esses plugins, ok? Então, tem vários plugins que dá pra você testar, mas eu vou passar pra vocês aqui alguns que eu já utilizo e que vai salvar muito, que eu acho essencial pra você que vai trabalhar com criação de logotipo, ou até mesmo social media, ou até mesmo desenvolvendo um layout de site. Então, o primeiro é esse Iconifying aqui, que o inglês é excelente, né? Então, vamos lá, ó. Clica aqui, vou nele aqui, ó, no Iconify. Eu acho que deve ser alguma coisa assim. O ícone fan, enfim. E aí, ó, o último ícone que eu pesquisei aqui, ó, foi o da Adobe, ó. E aí ele já me traz o ícone aqui da Adobe, ó. Então eu posso clicar aqui, vou clicar nesse ícone aqui, ele já me traz qual é a cor que eu posso selecionar uma cor. Já para vou selecionar verde, e aqui eu posso já selecionar um tamanho, tá? Então eu vou colocar de 100 pixels aqui. Quando eu faço esse processo, eu seleciono aqui e clico aqui, ó, em importar, o que ele faz? Ele já importa para mim o ícone aqui, ó. Agora eu vou colocar um outro. E por que eu curto muito esse? Porque, por exemplo, ó, WhatsApp.
Olha lá, ele aparece já os ícones do WhatsApp. Eu posso implementar aqui também. Ó, usei a mesma cor, mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele amarelo e vou aqui importar. Pronto, já importou. Ah, um outro ícone, por exemplo, telefone. Normalmente, não tem. Fone. Em inglês, tá, pessoal? A busca em inglês. Bom, vamos lá. E colocou aqui, ó, ele já aparece. Vou mudar a cor, vou colocar um laranja e vou dar aqui o importar. Olha lá, já colocou aqui pra mim. Eu vou buscar aqui pela ferramenta Figma. E ele já traz aqui, ó, o Figma colorido. Vou buscar exatamente o Figma, usar exatamente o Figma colorido. Vou buscar a ferramenta Elementor. Ele já traz aqui para mim a ferramenta Elementor. Vou usar esse vermelhinho aqui e vou importar. Bom, já deu para perceber, né, que tem várias ferramentas aqui, vários ícones aqui que dá para você utilizar, certo? Então isso facilita muito a vida. Que normalmente são ícones que a gente utiliza. Então tem a WordPress. Então, antes, quando eu não usava o Figma, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá no Flat Icon. Então, para quem não conhece, tem esse site aqui, ó. flaticon.com, que tem todos esses ícones, né? Então, ó, WordPress. Opa, WordPress. E aí ele me traz aqui os ícones do WordPress. Olha lá, ó. Aí aqui você tem as opções, ele clicar para trazer só preto, tem colorido e com gradiente. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vir aqui, copiar, baixar esse ícone para poder colar lá dentro do meu Illustrator para conseguir mudar a cor. E aí agora, por exemplo, o que eu posso fazer? Ó, basicamente, eu posso simplesmente clicar aqui ó, com o botão direito, copiar a imagem, vir aqui no Figma e posso colar, que é uma vantagem aí também do que dá para você fazer. Mas aqui ele veio como imagem, tá? Eu não consigo mudar a cor dessa imagem aqui, mas eu já vou mostrar isso como que vocês podem fazer, caso vocês estejam procurando algum ícone que não esteja dentro desse plugin aqui, ó, do ícone Fun. Tá? Então, que já traz essa facilidade de você mudar a cor de qualquer ícone, tá? Caso você pegue uma imagem dessa daqui, a gente já entra, voltando aqui, só pra gente não perder. Clicou aqui, mas eu selecionei a cor errada lá, Rufino, foi só pra alterar. Ok, você clica aqui e vem aqui, ó, e muda a cor, coloca a cor que você quiser, ó. O Adobe é vermelho, então vamos colocar vermelho. O WhatsApp, ele não é amarelo, ele é verde, então clica aqui e altera pro verde. O verde dele é esse aqui mesmo, eu acho. Ih, fiz qualquer coisa errada, tá? Sumiu aqui, ou fiz uma coisa que eu não queria fazer. Command Z. Ou Alt, ou Ctrl Z para vocês aí do Windows, ok? Então, ó, aí aqui, ó, do Figma ele já vem separado cada cor, né? Uma por uma. Consigo mudar aqui também, aqui ele é mais um vermelho, mais arroxeado assim, ó, o Elementor. Eu consigo mudar aqui a cor da letra, ó. Deixar isso aqui deixar pretão, ó. Ok? Então, vamos lá. Essa é a parte desse primeiro plugin, que é o Icon Fun, tá? Agora, vamos falar desse Image Tracer aqui, que aí entra nessa situação, tá? Nessa situação aqui que eu tenho um logo, ó, que eu não consigo, ele tá todo preto e eu não consigo mudar a cor. Vamos exemplificar isso com um logo aqui que eu coloquei, ó, que é um logo de um cliente. Ó, vamos lá. Esse logo aqui, ele me mandou, e o logo tá todo preto, certo? E eu quero mudar, quero colocar no lugar de preto, eu quero colocar, sei lá, vermelho, ou amarelo, ou azul, enfim. Eu preciso vetorizar essa imagem para conseguir mudar essa cor, tá? Mas você vai vetorizar a imagem só para mudar a cor? Não, porque quando eu dou zoom na imagem, olha o que acontece, ó, ela fica toda pixelada, ó, e aí ela perde qualidade. Tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vetorizar ela. Aí tem a forma da vetorização rápida, que tem lá também no Illustrator. Então, quando eu migrei para o Figma, uma das dificuldades que eu senti enorme foi essa parte da vetorização rápida. Que é o quê? No normal você teria que fazer o quê? Você teria que reproduzir mesmo. Pegar aqui ó, a Pen Tool e fazendo aqui o recorte certinho, tal, depois escrever o Mova-se aqui em cima, aí pegar um círculo e colocar aqui, aumentar o stroker para fazer esse arco aqui. Então, isso dá um trabalho enorme, 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 enorme. E aí, o que eu fazia? Quando eu migrei para o Figma, tá? Aí eu fazia esse processo de vetorização rápida lá dentro do Illustrator, depois vinha para cá. Só que aí agora eu descobri esse plugin, e agora não, né? Faz muito tempo já que eu uso ele, que ele faz esse processo de vetorização rápida também, mas somente com cores pretas, tá? Que é o que ele, pelo menos outras cores eu não testei, mas lá no Illustrator também era a mesma pegada. Eu tinha que transformar o elemento em preto para conseguir fazer essa vetorização rápida. Então, ó, aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, selecionei a imagem, cliquei com o botão direito do mouse, vou vir aqui, ó, em plugins e vou vir aqui, ó, Image Tracer. Cliquei. Ele vai identificar ó, todo o elemento que vai ser vetorizado, certo? E cliquei aqui, ó, vetorizado. Arrasto para o lado e ele fez o que, ó?
aqui ele já vetorizou, ó. E aqui ele manteve a imagem. E aqui é vetorizado. Ó. Nota, observa aqui, ó. Então, aqui ele fica como imagem. E quando eu clico no outro, ele fica como cor. E aí eu já consigo mudar a cor dele aqui, ó. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Isso aqui é bom demais, cara. Aí, ó, vamos colocar aquela questão ó, do pixelado, né? Ó, tá vendo? Ó, essa é a imagem. Ó, vou só arrastar pro lado, ó. E esse aqui é o vetorizado. Olha como ele não fica aquele pixel, tá vendo? Aquele pixelado. Aí, o que que acontece, ó? Tem, assim como tinha no Illustrator também, coisas pequenas, como texto, ele dá essa juntada aqui, ó. Então ele perde um pouco, ele dá essa desconfigurada. Então aqui, ó, tá musculação e treinamento, né? Aqui já tá um negócio onde tá meio estranho, você não consegue ler. Aí você tem que fazer somente esse texto aqui. Você tem que fazer somente isso daqui, ó, na parte da, de forma manual, ok? Então, fiz isso, tem esse elemento. Ah, inclusive, para já mostrar como fazer esse texto aqui, eu vou adicionar um outro plugin que não estava na lista, que é, para fazer exatamente essa curva aqui. Então, vou colocar aqui, ó, Opa, o texto está enorme. Vou clicar aqui, vou colocar Medium, vou reduzir para 100. Ainda está muito grande, né? 50. Ainda está gigantesco, então 20. Aí, ó. Aí aqui, ó, eu vou fazer o que, ó? Musculação e treinamento, que na realidade é tudo minúsculo. Eu que vacilei. Vamos lá. Posso utilizar musculação e treinamento. Ok? Aí, ó, cliquei aqui e eu posso utilizar, ó, venho com o botão direito do mouse e vou num plugin, ó, que é um que eu não estou utilizando com tanta frequência, tá vendo? Que tem esse Pen Tool aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Que ele faz o quê? Ele simplesmente muda, ó, o ângulo do texto. Ele faz esse formatinho de arco, ok? Aí eu posso colocar tanto para baixo quanto para cima e ele vai aplicar esse arco aqui, ó. Olha lá, ó. Aí o texto já ficou certinho, aí eu só preciso ajustar o tamanho da fonte, deixar ela em bold e tudo mais. E aqui do lado, se você notar, ó, ele cria uma layer para cada letra, ó. Olha aqui do lado aqui, ó. Ele criou uma layer para cada letra, ok? Aí eu posso selecionar tudo, posso vir e colocar, por exemplo, ele já desconfigurou, tá? Isso aqui ele não tá mais como letra. Ah, tá sim. Mentira. Que mentira. Tá como letra sim. Deixa eu clicar aqui, ó, selecionar só a letra e não selecionar o grupo, ó. Aí eu consigo vir aqui, ó, de média, eu posso colocar um bold, eu posso colocar um black. Olha lá, ó. E aí já está bem parecido com o que estava aqui. Eu só preciso acertar. Eu acho que essa fonte aqui, se eu não me engano, é a fonte Impacta, tá? Mas seria basicamente isso que eu teria que fazer, ok? Ah, mas aqui, Rufino, você colocou E lá não é E. Ah, ok, então vamos clicar aqui, ó, selecionei somente essa fonte. Aqui é um E comercial. Clico aqui no texto e mudo aqui o texto, ó. E coloco o meu E comercial, ok? Então, de forma simples e rápida, então esse aqui é um plugin que vai vir aqui para nossa lista, que é o ACR. Ok? Então, já falamos desse plugin, opa, desse. Vamos colocar ele esse daqui com um verdinho. Ou não, né? Vamos colocar com verdinho e vamos colocar um bold. Pra gente falar que a gente já falou sobre ele, ok? Aí agora, a gente vai vir para esse outro plugin aqui, que é o Remove BG. E aí ele remove o fundo, tá? Vou testar ele com essa imagem aqui. Vamos ver o que ele vai dar. Era para me pegar uma outra imagem. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem fácil aqui, interessante. Ó, vamos colocar essa aqui, ó. Opa. Aí, essa aqui. Vamos colocar essa imagem aqui. Olha lá, bonitão, gatão. Que mentira. Bom, vamos lá. Eu cliquei aqui. Vou selecionar aqui o seguinte, ó. Eu quero remover o fundo aqui desse Rufino. Deixar somente ele aqui, certo? E aí o que que eu faço? Então eu clico com o botão direito do mouse. Venho aqui, ó, em plugins. E venho aqui em Remove BG. Aí você, para fazer, para usar ele, você tem que instalar. E depois ir lá no site da Remove BG e criar aqui uma chave da API. E aí você consegue vincular. Cliquei aqui em Hunter, ele já vai começar, ó. E aí ele já começa aqui embaixo, ó, removendo. E ele já remove o meu fundo. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Ele já remove meu fundo aqui, ó. Olha que beleza. Com dois cliques, um clique na imagem e um clique no plugin. Ele já removeu a imagem aqui. Aí agora vamos fazer o seguinte. Essa é uma imagem muito top. Esse Remove BG aqui, ele é muito top, tá? Só que o que ele faz? Ele reduz um pouco a qualidade da imagem. Eu senti isso, que ele está reduzindo a qualidade da imagem. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar, deixa eu pegar aqui,
E eu vou usar com essa imagem aqui. Vamos usar com as duas, né? Vamos usar com as duas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que aí já é um outro plugin que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Então, esse aqui eu vou tirar. Remove BG. Mostrei, coisa linda. E aqui o verdinho, tá? Ó, e aqui, ó, ele vem colocando também, tá? Ele vai criando uma paleta de cores aqui, com todas as cores que a gente tá utilizando aqui no projeto, ó. Ok? Então, vamos lá. Agora tem esse escape, a escape that aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui faz o seguinte, vou deixar ele de ladinho. O que seria isso? Ó, clico aqui, seleciono o botão direito do mouse para ir em plugins e venho aqui no escape e aí ele faz o que? Ele traz esse efeito aqui, ó, onde eu posso deixar uma perspectiva na imagem, ó. Ah, Rufino, isso vai servir para quê? Para que serve isso? Para você criar aqueles efeitos como se o elemento estivesse flutuando. Então, ó, vou deixar assim, vou clicar aqui em aplicar, e aí nesse efeito aqui, nesse elemento, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou dar um Drop Shadow, vou aumentar ele para baixo, e eu falando do efeito, talvez vocês não tinham entendido, né? Que dá pra deixar aquele efeito flutuando. Mas talvez agora só com o Drop Shadow vocês já conseguem pegar o que eu quis dizer. Ó, viu que ele dá esse efeito aqui, ó? Que aqui é um fundo e ele tá flutuando aqui, ó. Então é assim que você utiliza esse efeitinho aqui. Eu faço isso muito quando eu vou fazer a apresentação para cliente de projeto. Deixa eu até abrir aqui para você ver como que eu fiz isso. Cadê? Ó. Todos esses plugins aqui que eu tô mostrando são realmente coisas que eu utilizei, tá? São coisas que eu uso, tá? Ó, e aí eu crio esse efeito aqui, ó. Eu pego o layout, deixo ele deitadinho e tal, e faço a explicação, e aí as caixas como se fosse, como se estivesse flutuando, ok? Então, é assim que eu faço esse efeito. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, vou fechar isso aqui. Que mais? E aí, a gente já zera esse daqui também. Vamos deixar ele como bold. Vamos colocar a cor verde, que é a nossa corzinha lá que a gente já passou. E agora vem a Pentool. A Pentool é o seguinte, ela serve para você fazer isso aqui, ó. Você vai selecionar um. Certo? Criei aqui a Pentool, dei um done. E aí eu vou colocar um texto. Vou pegar esse texto aqui. Não, vou pegar esse texto aqui. Vou copiar, vou colocar aqui. E vou trazer ele aqui para baixo. Vou colocar aqui, ó. Dá um zoom. E vou colocar. Assim que você faz curvas no texto, certo? Seleciono os dois, venho aqui com o botão direito do mouse, venho aqui na Pen Tool, tá selecionado, não tá selecionado? Tá selecionado. E clico aqui, ó. Selecionei o texto, selecionei a curva que eu fiz e cliquei aqui para fazer a curvinha, certo? Fiz essa curvinha aqui. Ok, Rufino, mas tá aparecendo aqui o tamanho, tá aparecendo a pintura aqui que você fez, o risco aqui que você fez. Ah, ok, você vem aqui, ó, no Stroker, ó. Vem aqui no Stroker e você pode até fechar isso daqui. Você vem aqui no Stroker e fecha aqui o olhinho, ó. E já era. E tá aqui o nosso textinho em curva, ok? Bom, vamos lá. O que mais? Mostrei essa daqui, a gente já tá finalizando, tá, pessoal? Já tá finalizando. Falta mais um pouquinho. Faltam 3 plugins topzeiras pra mostrar. Mais 2, né, na realidade, ó. Então, fecha aqui. Venho aqui em Bold. Venho aqui na cor. Seleciono o nosso verdinho. E pronto. Aí agora eu vou mostrar esse mockup aqui pra vocês, tá? Ó. Vou pegar essa imagem e vou colocar ela. Eu quero colocar essa imagem como fundo de um celular, por exemplo. Então, vem aqui, ó. Aí, esse plugin é vida. Adicionar mockup. Esse plugin aqui é top, hein? Aí aqui, pessoal, você tem as versões pagas, né, e as versões gratuitas. Vem aqui já, aqui em cima, seleciona Free, assim você não perde tempo, ou com que não funciona, não, com que você não vai pagar, ou que você não vai conseguir utilizar. E aí você seleciona aqui o que você quer. Ah, vou selecionar esse aqui. Selecionei esse. O que ele faz? Ó, ele abre aqui para você 2 elementos. Ó. Ele abre esse elemento aqui que é a mesa onde você vai aplicar a arte, e essa daqui é onde vai aparecer com a arte aplicada, certo? Então vou puxar essa imagem e vou duplicar ela de propósito e colocar aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa imagem.
e ela vai ficar um cocô de resolução. Ela vai perder muita resolução. Mas aí vamos lá, é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Ó, então, coloquei a imagem dentro do... Deixa eu tirar esse cabeção aqui. Ó, coloquei a imagem dentro do frame, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a imagem, ó, tá selecionado, e eu vou dar um renderizar. E olha aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Olha que coisa linda. Fica vendo aqui, ó. Deixa ele terminar esse processo aqui. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso eu tomo água. E olha lá, velho. E apareceu aqui já, ó. Já, tá aqui, ó, dentro do computador. Olha que coisa linda. Ah, vou fazer o seguinte, vou colocar no celular. Normalmente a gente faz aí para apresentar como que ficaria, né, a parte de social media, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vou selecionar esses 2 frames, vou passar para cá, para vocês conseguirem visualizar. Ó, colocar ele aqui. E aqui dentro, ó, eu vou trazer a parte também dessa imagem aqui, ó. Vou trazer ela, vou colocar aqui, ó. E aí, vou aumentar também. Olha lá, aumentei, certo? E aí selecionei esse frame aqui, que é onde fica a imagem, e vou dar um replicar, um renderizar. E ele já aparece a imagem aqui no celular. Olha aqui, olha aqui, olha isso, olha isso, olha isso. Olha que coisa linda, olha, olha. Cara, isso aqui é top para apresentar projeto, tá? Isso aqui é top para fazer apresentação de layout, isso aqui é top para fazer apresentação de redes sociais, e enfim. Ou até mesmo o layout do site na versão mobile. Usando esses mockupzinhos aqui, ó, coisa rápida, prática, 2 cliques você aplica um mockup. E aí dentro disso, pessoal, a gente tem várias opções aqui, ó, vários mockups, ó, aqui, adicionar mockup, e a gente tem várias opções. Então, aqui eu tava na parte de eletrônicos, certo? Mas você tem free, você tem papel, você tem book, seria os livros, né? Olha lá. Cara, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E tudo em alta resolução, tá? Então, ó, por exemplo, ó, essa imagem aqui eu posso trazer ela até pra fazer um pote de biscoito, por exemplo. Olha esse pote. Aí agora, vou fazer o seguinte, hein? Vou pegar esse texto que eu coloquei aqui, ó. Vamos colocar esse logo aqui, ó. Esse logo, só que ele preto. Vamos colocar ele preto. Pretão, vetorizadão. E aí eu vou trazer ele aqui pra dentro. Vou aumentar um pouquinho. Um tiquinho. Aqui ele vai preencher lá na tampa também, ó. Então eu vou trazer ele pra cá também. Ó, dupliquei aqui. Coloquei pequenininho. Ó lá, centralizei. E vou fazer o quê? Aplicar. Não selecionei ali. Selecionei a layer agora. Ó, ele aplicou. Selecionei a outra layer. E olha lá. Ficou ruim porque ficou muito grande. Vamos diminuir. Vamos selecionar a layer. Aplicar. E ele já aplica aqui. Eu acho que aqui não é logo não, viu? Eu acho que aqui é cor mesmo. Então vamos colocar vermelho pra ver. Ou preto. Vamos colocar preto pra ver. Selecionar. Preto não, cinzinha assim. Aí eu vou selecionar ele aqui e vou renderizar. É isso. É as alças, ó. É a alça aqui do elemento aqui, ó. Ó. Vamos lá, vamos mudar aqui, ó. Só pra... Assim nem precisa mudar. Já ficou excelente aqui, ó. Posso fechar aqui. Essas imagens aqui eu não vou utilizar, que são tudo imagem da apresentação, da montagem aqui do mockup. E olha isso aqui. Olha esse mockup. Olha isso aqui. Olha a qualidade. Olha a qualidade dessa imagem, cara. Olha isso aqui. Coisas que você demoraria horas pra fazer. Ou, horas não, vai. Pelo menos levaria um bom tempo. Você teria que abrir o Photoshop, trazer o arquivo pra cá. Ou ficar procurando essas imagens de PNG no YouTube mocota. Então, no YouTube, no Google ou em packs de imagem, enfim. Agora, o último plugin. Não menos importante. Mas que eu preciso mostrar pra vocês também que tem sido uma mão na roda. Que tá me ajudando demais. Que eu tô curtindo demais. É esse daqui, ó. Vou até colocar ele aqui. Vou deixar ele aqui. E vou trazer esse outro aqui também aqui para baixo. Certo? Vou duplicar os dois. Vou trazer... Opa, selecionei o Alt, dupliquei os dois, trouxe aqui pro lado. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou aumentar essa imagem. Ela tá com 1000 pixels de largura e 563 de altura. Certo? Eu vou deixar ela com... O que a gente usaria normalmente no site? 1920
de largura, tá? Ó, tô diminuindo aqui, eu preciso fazer aqui? Não precisa ser aqui. Eu posso vir aqui, ó, marca aqui esse cadeadinho e coloca aqui, ó, 1920. E ele já coloca pra mim em proporção, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou duplicar essa imagem, vou girar essa imagem aqui, que é a original, ou simplesmente manter, ó. Essa é a resolução que a gente teria dessa imagem. Olha como ela tá bagunçada, olha como tá ruim, olha como isso aqui tá ruinzinho. Aí eu clico aqui, ó, fica vendo. Seleciono a imagem, botão direito do mouse, plugins, clip drop. E aí ele vai aparecer alguns recursos aqui dessa ferramenta, tá? Esse aqui ele vai remover o background, tá? Assim como o remove BG. Esse aqui ele decompõe a imagem, eu vou mostrar isso pra vocês. Esse aqui, ele não deveria funcionar aqui, mas ou talvez eu não esteja sabendo como utilizar. Que é, você seleciona o objeto, clica nele e ele apaga. Remove esse objeto da imagem. E esse aqui, ele aumenta a qualidade, ele aumenta em 2 vezes o tamanho da imagem. Então, ó, selecionei a imagem, cliquei aqui, ó. E ele tá tratando a imagem. E agora, olha só a diferença. Olha a diferença dessa imagem, que ó, nem dei o zoom inteiro, tá? Nem dei tanto zoom, ó. Olha essa onda aqui e olha essa onda aqui. Olha esse carinha aqui, ó. E olha esse carinha aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, vou virar, vou rotacionar aqui, ó. Só para vocês conseguirem ter a visão mais clara, ó. Olha a diferença desse cara aqui da esquerda para esse cara aqui da direita. Aumentou muita resolução, muito. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esse aqui também, ó. Vamos colocar ele no tamanho de 1920. Esse rufinão aqui. Só que perdeu qualidade, viu? Vou vir aqui, botão direito do mouse, plugins, clip drop. E vou aumentar a escala. Olha a diferença desse para esse. Olha a diferença de qualidade. Cara, isso aqui é top, tá? Isso aqui é top. E tem esse daqui também, que ele faz isso aqui, ó. Ó, vou selecionar, vou duplicar esse aqui também, colocar ele aqui do lado. E vou fazer o quê? Vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, decompor. Ele não vai fazer isso, porque eu acho que o tamanho da... Ah, vai fazer assim, ó, olha aqui. Olha isso aqui. Viu que ele criou uma seleção aqui? Olha aqui, ó. Cara, isso é top demais, velho. Isso é top demais. Então, é assim que a gente encerra a nossa live de hoje com esses plugins maravilhosos aqui que eu mostrei aqui pra vocês. Tá? Então, espero que tenha curtido essa aula de verdade, que tenha sido produtivo aí pra vocês. Deixa eu mudar aqui. Cadê? Essa lista aqui de todos os plugins que eu usei, eu vou deixar na descrição. Vou mandar a lista completa dos atalhos do Figma lá no canal do Telegram. Então, se você não está no nosso canal do Telegram, vai lá para o nosso canal do Telegram para saber como, para ter acesso a esse material de apoio e verificar também os outros conteúdos que já foram enviados, ok? Bom, espero que tenha curtido essa aula, espero que tenha passado bastante informações aí para vocês, tenham uma noção aí. E se você não conhecia essa ferramenta Figma, conheça e, como eu falei, não sei até quando ela vai ficar gratuita, agora com essa informação da Adobe comprando, mas eu acho que o Adobe não vai dar esse tiro no pé não de comprar a ferramenta e matar ela. Eu acho que ele vai manter no ar, então a gente vai ter ela para utilizar durante muito tempo, tá? Durante muito tempo. Então, é isso, espero de verdade que vocês tenham curtido esse conteúdo. Deixa aqui se você viu alguma dica que você não sabia e gostou muito, deixa aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida referente a alguma informação, deixa nos comentários também, ou me manda no direct que eu respondo. Tem muita coisa aqui no Figma, muita coisa aqui para falar. Nem entramos ainda na parte de prototipagem, que é a parte de apresentação para o cliente, onde a gente pode, por exemplo, criar um layout, colocar os menus e no menu colocar para onde ele direciona as páginas. Então, vou mostrar isso para vocês em um outro momento e é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Espero que tenha curtido o conteúdo. Se curtiu, deixe um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e eu te vejo na próxima aula, que será na próxima quinta-feira, ok? Valeu, muito obrigado